Olá, nesse friozinho gostoso, vamos estudar a palavra? Mateus capítulo 23, a partir do verso 1 ali, fala sobre os escribas e fariseus. Jesus adverte, né? Pode fazer o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam, mas eles não fazem. Eles falam as coisas boas, como é que tem que ser, como é a lei, mas eles mesmos não praticam. Eles colocam fardos pesados nos lombos dos homens, onde eles mesmos não querem carregar esses fardos. Meus irmãos, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o final. Aquele que já começou a assistir, assista até o final. Aqui eu vou relatar um pouco de algo que eu postei num vídeo, postei no canal. E alguém utilizado pelo inimigo, é claro. Vocês vão entender porque aqui eu falo simplesmente a verdade, eu não minto. Em relação ao que eu estou mostrando a vocês, transmitindo a mensagem do Senhor. E alguém utilizado por Satanás, que tem algo contra mim, que é pessoal, denunciou o vídeo e foi banido do meu canal. Eu não estou chateado com isso. Eu estou feliz. Porque a mensagem verdadeira, ela vai causar isso nas pessoas. As pessoas não querem ouvir a mensagem verdadeira. As pessoas que estão no mundo para levar a mensagem verdadeira, mas não levam, são fariseus. Esses fariseus. Do que adianta nós termos a mensagem verdadeira se nós não levarmos ela à frente? De que adianta nós dizermos nós somos a igreja verdadeira, mas nós somos a igreja que temos a palavra verdadeira, temos a verdade, mas nós escondemos a verdade. Meus irmãos, nós temos que mostrar a verdade, pregar a verdade. Os fariseus, eles colocam fardos nas pessoas onde eles não querem levar. Nós temos que acordar. Eu, você, de qualquer religião que você pertence. Observem, a palavra de Deus diz que nós temos que sim olhar os feitos, os atos. Jesus está dizendo aqui, façam o que eles dizem. Porque eles dizem o certo, mas eles mesmos não fazem o correto. Pode fazer o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Jesus está dizendo, ei, observem as obras desses homens. E não façam porque as suas obras são más. Nós temos que provar o Espírito. Se o pastor fala alguma coisa, se o pastor está lhe ensinando alguma coisa, prova o Espírito se vem de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos aprender a verdade. Nós temos que buscar na palavra. Eu vou falar aqui alguma coisa do que foi falado no vídeo. Eu não entendo por que causa isso nas pessoas. A não ser pessoas utilizadas por Satanás, é claro, que não aceitam a verdade. A palavra nos alerta que eles irão sentir como se coceira nos ouvidos. Eles não vão aceitar, vão rejeitar a verdade. Mas você, será que você tem rejeitado ou tem aceitado a verdade? Nós, adventistas do sétimo dia, cremos em uma profetisa chamada Ellen White. Eu acredito, através dos pastores adventistas, porque todos os pastores adventistas, eles pregam espírito de profecia. Ellen White foi uma mulher que teve visão, profeta do Senhor. Eu acredito nisso porque uma mulher com terceira série, sem estudo nenhum, conseguiu escrever mais de 100 livros, e todos baseado na Bíblia. Todos baseados na Bíblia. Os livros dela não têm apoio fora da Bíblia. Ela não apoia nada mundano, apenas a Bíblia. E nós temos que ir pela Bíblia. Nós temos que ir pela Bíblia, o que está na Bíblia. Então, todos os escritos dela nos levam à Bíblia. Nos faz pesquisar, olhar, observar se é verdade. Nós temos que provar o Espírito. Então, até hoje eu não encontrei nada que viesse a contrariar a Bíblia.
E o vídeo dizia mais o seguinte, né? Ela contando aqui um relato, né? Eu havia me deitado doente e não pude dormir. Por várias horas, tão ansiosa me sentia. Era-me difícil respirar. Embora dormisse num quarto espaçoso, levantei-me e abri a porta que dava para uma sala grande. E então me senti imediatamente aliviada e logo adormeci. Ela conta o relato aqui de... Ela dormia em um quarto espaçoso, mas só o fato de ela abrir a porta, o ar entrou, o ar puro entrou e ela conseguiu dormir aliviada. E logo ela sonhou. Sonhei que estava junto a meu filho, um médico experiente, viajando, vigiando cada respiração, tendo uma mão sobre o seu coração e outra tomando o pulso. Volveu-se para nós e disse: a crise passou, ele venceu a pior noite. Agora vai melhorar rapidamente, pois não tem que se recuperar dos efeitos nocivos de drogas. Efeitos nocivos de drogas. Ele não tem que se recuperar dos efeitos nocivos de droga, porque não tinha utilizado nenhuma droga, ou seja, esses comprimidos de farmácias, de drogarias. Continuando, a natureza efetuou sobremente sua obra para aliviar de impurezas o organismo. A natureza tem esse trabalho, o corpo humano naturalmente faz isso. Quando você está com febre, algo está errado no seu corpo. A febre só está indicando. Essa semana eu tive dor de coluna forte e também tive dor de cabeça. Então, a dor de cabeça é por causa da dor de coluna. É trabalho forçado demais. E nós encontramos também na natureza os remédios que nós precisamos para a nossa cura. Deus criou, Deus deixou para nós os remédios na natureza para a cura dos povos. Pesquisem na Bíblia, busquem. Confiem em Deus, confiem no seu poder. Você que diz que acredita em Deus, que confia em Deus. Onde está a tua fé? Confie em Deus, no poder natural que Deus deixou na natureza. A natureza efetuou nobremente sua obra para livrar de impurezas o organismo. Referi-lhe meu estado de esgotamento, minha falta de ar e o alívio obtido pelo abrir a porta. Só o ato de abrir a porta, o ar puro que ela respirou, trouxe cura. Trouxe cura. Ellen White prega os outros remédios naturais, entre eles o ar puro, luz solar. Meus irmãos, algo estranho acontece. A medicina mundana prega que quando uma pessoa está doente, por exemplo, agora na pandemia, pegaram os idosos, isolaram-os em quartos, sem ar puro e sem luz solar. Isolados para morrerem. Não façam isso, meus irmãos. Quando um médico vier falando que você tem que se isolar, não tomar sol, meus irmãos, isso é completamente diabólico. Ar puro, luz solar, isso revigora o nosso corpo, a nossa alma, leva embora enfermidades. E aí o anjo fala com ela, disse ele, que aqui eu já li, Mensagens Escolhidas, volume 2, né? Aqui está um pouco misturado, mas você vai lá, página 305, você vai ler e ver. Disse ele, isso que vos deu alívio, aliviará também vosso filho. Nesse mesmo tempo, ela estava esgotada porque ela cuidava de um filho que estava enfermo. E não estava vindo a cura. Mas observem, eles não fizeram uso de drogas, uso de remédios vendidos em farmácias e drogarias. Observem só. Eles não fizeram uso de drogas. Ele precisa, o anjo dizendo a ela no sonho, né? Isso que ele vos deu, que disse ele, isso que vos deu alívio, aliviará também vosso filho. Ele precisa de ar. Vós o conservastes aquecido em demasia. O ar que vem de uma estufa é prejudicial, e não fosse o que penetra pelas frestas das janelas, aquele seria tóxico e destruiria a vida. O ar da estufa, muito aquecido dentro de casa, trancado, o calor de uma estufa destrói a vitalidade do ar.
e enfraquece os pulmões. Os pulmões do menino foram enfraquecidos, porque o quarto se manteve em temperatura muito elevada, muito aquecido, fechado, sem ar. A doença debilita as pessoas e elas precisam todo o ar revigorador que podem suportar para fortalecer os órgãos vitais, a fim de que resistam à doença. E, no entanto, na maioria dos casos, o ar e a luz são excluídos do quarto do enfermo, justamente na ocasião em que mais necessários são, como se fossem perigosos inimigos. As pessoas afastam o ar, o sol, como se fossem inimigos, mas não, são remédios naturais que Deus deixou para a cura dos povos. Este sonho e a experiência de meu marido foram um consolo, e ambos nós soubemos de manhã que nosso rapaz passara uma noite inquieta. Parecia estar com febre alta, até ao meio-dia. Então a febre o deixou e apresentou-se perfeitamente bem, exceto a fraqueza. Nos 5 dias de doença, comer apenas um biscoito. Recuperou-se depressa e passou a gozar de melhor saúde do que teve por vários anos. Este incidente nos é valioso. Valioso por quê? Nós temos que aprender a obediência da lei de saúde. Em 5 dias de enfermidade daquela criança, parecia que ia morrer e comeu apenas um biscoito. Não esse biscoito recheado, esse biscoito que existe aqui hoje em dia. Ellen White fala sobre bolo. Tinha um rapaz que fazia bolo de cuscuz. Ele tinha um moinho manual, pegava o moinho, moía o milho e fazia o bolo. Ela fala bolo, então o cuscuz que nós conhecemos feito no moinho manual. Em outra passagem também ela fala que o biscoito tem que ser de água e sal. Biscoito de água e sal. Esse é o mais que nós podemos utilizar, água e sal. Pesquisem, busquem nos escritos dela. Meus irmãos, sabe qual é a obra do pastor? Sabe qual é a nossa obra como missionários de Deus? Como pregadores do Evangelho? Observem, vá no princípio de tudo. Qual era a obra de Jesus Cristo? Curar? Jesus Cristo tinha o dom de curar. Ele veio pregar o Evangelho, olha só. Pregar o Evangelho, obra médico-missionária. O médico missionário não é esse médico que existe no mundo, meus irmãos. Creiam. Médico missionário é aquele que leva a cura e leva a mensagem. Jesus Cristo levava a cura e levava a mensagem, pregava o Evangelho. É assim que nós temos que ser hoje em dia. Levar a cura, levar a mensagem. E não é utilizando remédios químicos, drogas. Não é. Todo aquele que se diz mestre, mas não cura e manda você se vacinar, você tomar essas drogas, compra um remédio aí qualquer para essa dor passar. Meus irmãos, esse não vem de Deus. Esse não vem de Deus, acredite. Não vem de Deus. Eu vou deixar aqui, vou ler aqui mais algumas passagens aqui. O vídeo vai ficar um pouco grande, talvez vocês não consigam ver bem. A ciência do bom viver, Ellen White fala: para possuir bom sangue é preciso respirar bem. Plena e profunda respiração de ar puro, que encha os pulmões de oxigênio. Purifica o sangue. Para possuir bom sangue é preciso respirar bem. Plena e profunda respiração de ar puro, que preenche os pulmões de oxigênio. Purifica o sangue. Isso comunica ao mesmo uma cor viva, enviando qual corrente vitalizadora a todas as partes do corpo. Uma boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite e melhora a digestão, o que conduz a um sono profundo e restaurador. Tudo isso respirando ar puro. Respirando ar puro. Aprenda a ciência através da interpretação. Aprender a ciência através da interpretação humana apenas é falsa educação. É falsa educação, é falso o que lhe ensinam sobre a ciência mundana. É tudo falso. Acreditem. Se você é um verdadeiro cristão, você vai acreditar.
Mas se você está sendo enganado por Satanás, você tem que se libertar disso. Aprender a ciência através da interpretação humana apenas é falsa educação. Aprender de Deus e de Cristo, porém, é aprender a ciência do céu. Conselhos aos pais, professores e estudantes. Esse é o livro que ela escreveu, 447. Busque, confira. Nós temos que provar o Espírito. Meus irmãos, nós temos que saber que o cristão, o povo de Deus, é guiado por Deus, não guiado pelo mundo, pelos governantes do mundo. Vocês estão retrocedendo, vocês estão voltando ao Egito. Vocês estão buscando ser amparado pelo Egito. Quando Deus quer lhe dar a cura, você tem alguma enfermidade? Busque a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Muitos procuram os médicos e morrem por lá. Outros buscam a Deus quando os médicos dizem não tem mais cura. Seu caso não tem mais jeito. Aí você vai e busca o médico dos médicos, que é Deus. O que cura. O que verdadeiramente cura. Se você for liberto pelo Filho de Deus, verdadeiramente você será livre. Creia, é somente crer. É fé, meus irmãos, é fé. Agora, nós temos que orar, pedir a cura a Deus. Paciência, se Ele não der. Nós temos que respeitar e saber compreender qual é a vontade dEle para a nossa vida. Muitos perecem nas enfermidades, mas é para testemunho. Por quê? Muitos perecem, morrem, mas confiando em Deus, sem receber a promessa da cura. Mas morrem confiando, pregando a mensagem de Deus. Isso é testemunho para outros. E é testemunho também quando Deus cura. Nós temos que respeitar a vontade de Deus. Saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida e respeitar. Não fazer como um rei tolo aí que correu, foi buscar a cura nos médicos, passou 2 anos sendo tratado por médico, morreu porque não confiou em Deus. Está na Bíblia. Leia. Está na Bíblia, é na palavra de Deus. Ou você tem fé ou não tem. Fariseus nos nossos dias, está aí. Os templos, as igrejas estão cheias. Eu vi recentemente aí numa programação online a membresia toda com focinheira querendo nos calar de qualquer jeito, de qualquer forma. Empurrando máscara em todo mundo, só entra aqui se tiver máscara. Aí tinha 7 pessoas, porque a liderança, os fariseus, no púlpito. 7 pessoas se abraçando, cantando ali, se abraçando. Sem nenhum utilizar máscara, mas a membresia tem que estar utilizando. Que é isso? É fariseus. Acordem. Acordem, povo de Deus. Vamos acordar. Nós temos que acordar. Não utilizem essas drogas, essas porcarias. O ar puro. Que ar é esse que estamos respirando dentro dessa máscara, nos sufocando? Quem é que consegue viver? Vamos botar lá o dia inteiro. O dia inteiro. Tá? Você não vai morrer. Mas vai lhe causar bem? Não, não vai. Você prefere se sufocar, se sacrificar do que confiar em Deus? Eu peguei essa Covid 2 vezes, por 2 vezes. E confiei em Deus. Tomei chá de alho e cebola. Eu sempre vou falar isso. Alho e cebola me curou. Não. Mas a fé em Deus em primeiro lugar. Nós temos que utilizar os remédios naturais que estão ao nosso alcance. É confiar em Deus. Isso é confiar em Deus. Você ora, você pede. Mas Deus já deixou os remédios naturais. Então confie nos remédios que Deus deixou. Não nessas drogas que homens vendem. Por ganância, por dinheiro. E não curam ninguém. Porque se curassem, não cresceria tanto. As farmácias é uma brincada esquina. É para controlar você. Deixe ser controlado por Cristo, não por drogas. Tem outro relato da irmã Ellen White, só para você pesquisar. Se você crê no Espírito de Profecia, eu acredito. Porque pastores me ensinaram a acreditar. Porque eles pregam isso.
Mas eu acredito muito mais porque ela vai de encontro à natureza humana. Ela vai de acordo com a natureza divina. Ela prega a natureza divina, não a natureza humana, não aquilo que o ser humano quer, mas aquilo que Deus quer para o ser humano. E ela teve uma enfermidade que estava prestes a morrer. Ela achou que ia morrer, ela orava a Deus e agora já estava se entregando. E pediu oração, os irmãos da igreja oraram, o poder da oração e a fé em Deus. E oraram, e ela teve uma melhora, e depois piorou de novo, e oraram mais firmes, meus irmãos. Isso é testemunho. E ela teve uma melhorinha, aí apareceu um médico famoso na cidade. E aí ela foi se consultar, eu vou se consultar, é pecado você se consultar? Não, não é pecado você se consultar com o médico. Você vai ter o diagnóstico, mas o remédio quem busca é você. Se você vai utilizar a droga que vai envenenar o seu corpo, pode até aliviar uma coisa, mas vai danificar o seu corpo em outra. Ela foi e se consultou. E sabe o que aconteceu? Ela levou os remédios que ele deu, que o médico passou para ela, mas ela não tomou. E aí ela melhorou. Deus curou ela. E aí ela foi no médico para ter a certeza. E quando chega lá, sabe o que acontece? O médico fala, algo aconteceu com você que nem eu sei explicar. Porque as outras duas mulheres, olha só, tinha outras duas mulheres que estavam com a mesma enfermidade que ela. Só que ela estava pior ainda. E aí aquelas outras duas mulheres acabaram morrendo. Tomaram os remédios. Tomou os remédios que o médico passou. E morreram. O médico disse, eu não entendo o seu caso. Elas tomaram meus remédios e você também tomou, mas ela não tinha tomado. E aí aquelas duas mulheres morreram. E Ellen White foi curada da enfermidade. Deus curou. A diferença está aí, entre ela e aquelas duas mulheres. Crer na ciência mundana e crer na ciência de Deus. Eu creio na ciência de Deus. Que você possa tomar partido na ciência de Deus, escolher, confiar em Deus. Porque nós pregamos isso, fé em Deus, fé em Deus. E quando chega o momento da tribulação, a sua fé não está em Deus, está nos homens, está na ciência mundana. Ah, eles estudam, eles cavam, buscam para o próprio interesse deles. Mas a natureza de Deus, ela tem a cura para nós. O próprio Deus deixou poder, o seu poder na natureza. Nós temos que ter mais fé, confiar mais em Deus do que nos seres humanos. Eu arranquei 2 dentes. Se eu não me engano foi esse último aqui. Não, foi o de cima, um dente lá perto do, sabe? E esse era, ele topava no osso. Eu arranquei esse dente e eu não quis utilizar os remédios. Sim, eu tive um pouco de falta de fé, porque fui arrancar o dente, né? Utilizei ao menos aquela anestesia, para não sentir a dor. Arranquei aquele dente. Foi quase uma hora na mesa ali. E foi difícil. Eu percebi que a mulher começava a suar, parava, respirava fundo, estava difícil. Eu comecei ali a orar ao Senhor. Foi quase uma hora para poder arrancar um dente. Ele topa no maxilar, né? Ligado. Arranquei. Mas não utilizei nenhum comprimido dos que me foi passado, porque eu não confio. Esses comprimidos que passou ali, passaram para minha filha quando estava com febre. Qual é a relação de arrancar um dente para uma febre? Acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, dos que ensinam a cura, mentindo sem ser verdadeira cura. Nós devemos buscar
confiar no nosso Deus. Ou você confia ou não. É questão de fé. O meu justo viverá pela fé. Eu não estou me intitulando justo, mas quem nos justifica é Deus. E Abraão foi justificado pela fé. Se você quer ser justificado pela fé, tenha fé em Deus. Confie em Deus. Entrega tudo nas mãos deles e o mais ele fará. Entrega tudo nas mãos deles e o dele, de Deus, e o mais ele fará. Confie em Deus. Esse é o meu recado para vocês hoje. Não confie no ser humano. Maldito o homem que confia no homem. Você tem esse versículo na sua mente, mas quando tudo aperta na sua vida, você corre para onde? Para a força do homem, para o braço do homem. E deixa de confiar na força de Deus, no braço do Todo-Poderoso, que está disposto a nos ajudar. Confie em Deus, tenha fé em Deus, que Ele vai nos socorrer.